Nunca pensei que aos 70 anos estaria em guerra com meu próprio filho. Mas será que é minha culpa que Peregrine e sua esposa Odete tenham decidido que meu tempo passou e que é hora de abrir espaço para eles? Minha casa em Oak Lawn não é luxuosa, mas é aconchegante. 2 andares com um pequeno jardim onde cultivo orquídeas. Clarence e eu compramos há 32 anos, quando os preços eram ridículos para os padrões de hoje. Agora, com a construção do novo shopping e a expansão do parque municipal, os imóveis em nosso bairro dispararam de valor, especialmente casas como a minha, antigas, históricas, com painéis de carvalho originais e vitrais. Depois que Clarence morreu, há 5 anos, fiquei sozinho. Às vezes, posso ser solitário, mas não posso dizer que sofro. Tenho amigas que vemos 2 vezes por semana. Tenho minhas orquídeas que exigem atenção constante. Tenho um clube do livro e sou voluntária na biblioteca local, onde ajudo a catalogar exemplares raros. Clarence me deixou uma apólice de seguro muito boa. Com minha aposentadoria e economias, vivo com bastante conforto, sem luxo, mas sem me privar de nada. Posso me dar ao luxo de viajar uma vez por ano, renovar meu guarda-roupa e me presentear com um bom vinho às sextas-feiras. Em meus 35 anos como avaliadora de seguros, aprendi a perceber detalhes que os outros não percebem. No ramo de seguros, é preciso ser capaz de distinguir a verdade das mentiras, detectar fraudes e documentos falsificados. Quantas vezes as pessoas me procuraram com documentos falsos, tentando obter seguro para objetos de valor supostamente roubados ou danificados? Como ficaram surpresas quando apontei as inconsistências em suas histórias, os sinais de falsificação em documentos que consideravam perfeitos. A senhora tem um olhar de diamante, senhora Todd, meu chefe costumava dizer, e eu tinha orgulho disso. Foram essas habilidades que me ajudaram a entender o que Peregrine e Oda estavam tramando. Meu filho sempre foi ambicioso, mas, nos últimos anos, sua ambição se transformou em pura ganância. Seu trabalho na concessionária lhe traz uma boa renda, mas ele nunca tem o suficiente. Odete, sua esposa há 12 anos, trabalha como recepcionista em um salão de beleza e também está perpetuamente insatisfeita com seu cargo. Ambos estão na casa dos 40 anos e ainda alugam um apartamento e reclamam do aluguel exorbitante. Comecei a notar uma mudança no comportamento deles há cerca de 6 meses. Eles costumavam me visitar apenas uma vez por mês, geralmente em feriados ou quando precisavam de alguma coisa. De repente, começaram a aparecer toda semana, me trazendo compras e perguntando sobre minha saúde. Mãe, você se lembrou de tomar seus comprimidos para a pressão? Perguntou Peragan, mesmo sem se lembrar de que eu já tinha problemas de pressão. Filhos, notamos que seu telhado precisa de reparos. Talvez devêssemos pensar em nos mudar para um lugar mais aconchegante, sugeriu Ode, com falsa preocupação na voz. Eu não parecia enxergar através deles. Sorri e agradeci a preocupação, mas por dentro eu ficava cada vez mais desconfiado. Numa quinta-feira à noite, quando eles vieram para outra visita, fingi ir para o quarto descansar, mas fiquei em silêncio do lado de fora da porta, ouvindo a conversa. Você viu quanto estamos pedindo por casas neste bairro? Sussurrou Odete. Com esse dinheiro, poderíamos comprar não só um apartamento, mas um carro novo e ainda sobraria o suficiente para uma viagem. Mas ela é muito apegada a este lugar, respondeu Peregrine. Acho que ela não estaria disposta a vender. Ela está cada vez mais distraída. Você percebeu? Talvez seja a hora de dar a entender que ela precisa de ajuda com as finanças. Voltei silenciosamente para o quarto, sentindo a raiva crescendo dentro de mim, então eles acham que sou uma velha distraída que não consegue administrar as finanças. Bem, talvez eu devesse entrar na brincadeira. Na semana seguinte, esqueci de pagar a conta de luz. E quando Peragan me lembrou, fiz uma cara de surpresa e agradeci pela atenção. Não sei o que tem acontecido comigo ultimamente, disse eu, com uma leve preocupação. Minha memória não é mais a mesma. Os olhos de Peragan brilharam, e Odete lançou-lhe um olhar significativo. Mãe, talvez você devesse nos deixar ajudar a administrar as finanças, sugeriu ele. Podemos ficar de olho nas contas para não perdermos nada. Não sei, estiquei-me, fingindo incerteza. Isso é tão constrangedor. De jeito nenhum, Phyllis, Odete interrompeu. Muitas pessoas da sua idade precisam de ajuda. É perfeitamente normal. Na minha idade, você quer dizer?
Como se 70 fosse algo antigo e cênico, meus dedos se fecharam em punhos debaixo da mesa. Mas mantive uma expressão de gratidão no rosto. Talvez você tenha razão. Vou pensar nisso. Depois que eles foram embora, sentei-me na minha cadeira favorita perto da janela por um longo tempo, contemplando o jardim, imerso no crepúsculo. Minhas orquídeas, brancas com listras rosa, pareciam fantasmagóricas na luz que se esvaía. Lembrei-me de Clarence me dando a primeira flor no nosso 20º aniversário de casamento. Orquídeas exigem paciência e atenção, assim como um bom casamento, ele disse. Então sorri com essa lembrança. Clarence sempre fora sábio e prudente. Ele não teria aprovado o comportamento do nosso filho, mas poderia ter me aconselhado a proceder com cautela e sabedoria, o que eu pretendia fazer. No dia seguinte, liguei para minha amiga de longa data, Prudence Olister. Nos conhecemos na faculdade e mantivemos contato desde então, apesar de todas as reviravoltas da vida. Prudence, ao contrário de mim, nunca se casou e foi professora de matemática na Oak Lawn High School a vida toda. Ela sempre foi direta e prática. Phyllis, você tem certeza de que eles estão mesmo planejando algo assim? Ela perguntou quando compartilhei minhas suspeitas. Talvez eles só estejam preocupados com você. Prudence, eu conheço meu filho. Ele nunca foi um homem altruísta, e a esposa dele é pior. Eles acham que estou com um pé na cova e que está na hora de eu construir um lar para eles. Isso é terrível, Prudence. O que você vai fazer? Ainda não tenho certeza, mas tenho uma ideia. Lembra que na faculdade a gente pregava uma peça na nossa colega de quarto que vivia roubando as nossas coisas? Prudence riu. Como eu poderia esquecer? Colocamos nela um colar caro que, na verdade, era uma bijuteria barata e depois fizemos um escândalo enorme sobre a herança de família desaparecida. Ela ficou tão assustada que confessou todos os roubos ela mesma. Agora precisamos de algo assim. Dá-lhes uma corda para se enforcarem. Depois de conversar com Prudence, um plano começou a se formar na minha cabeça. Eu não ia desistir sem lutar. Se Peregrine e Odette quisessem uma guerra, teriam uma, mas nos meus termos. Nas semanas seguintes, continuei a me apoiar na ideia que eles tinham de mim como uma velha indefesa, que esquecia coisas importantes, confundia datas e demonstrava insegurança ao manusear cartões bancários. Cada vez que me ajudavam, eu os cobria de gratidão, alimentando a confiança deles de que o plano estava funcionando. Ao mesmo tempo, comecei a mencionar, meio que casualmente, as economias significativas que tenho. Sabe, Peraga, seu pai sempre foi muito prudente, eu disse durante o jantar certa noite. Ele me deixou muito mais do que qualquer um poderia imaginar. Percebi que ela estava tensa com a dívida, embora tentasse esconder o interesse. Sério? Perguntou Peraga, sem hesitar. Mas seus olhos demonstravam ganância. Onde você guarda suas economias? Ah, em vários lugares, respondi evasivamente. Alguns no banco, outros em lugares mais seguros. Mais seguros. Odette deu um passo à frente. Como assim? Sorri enigmaticamente. Clarence nunca confiou plenamente em bancos. Ele preferia guardar parte do seu dinheiro, digamos, à moda antiga. Eu podia ver as engrenagens girando em suas cabeças. A isca tinha sido lançada e eles morderam. Alguns dias depois, Peregrine me ligou com uma oferta para passar o fim de semana lá e ajudar na limpeza geral. Aceitei, sabendo muito bem que eles estariam procurando dinheiro escondido. Quando chegaram, deixei que fizessem a limpeza e sentei-me no jardim, aparentemente para não atrapalhar. Pela janela, eu os via verificando metodicamente cada gaveta, cada prateleira, olhando embaixo dos colchões e carpetes. Seus rostos ficavam cada vez mais decepcionados. Ao anoitecer, enquanto estavam sentados ali, cansados e irritados, decidi colocar mais lenha na fogueira da sua ganância. Sabe, eu estava pensando. Comecei a fingir que não percebia as verdadeiras intenções deles. Talvez eu devesse mesmo me mudar para um lugar menor. Esta casa está ficando grande demais para mim sozinha. Odette quase pulou de alegria. Estávamos falando justamente sobre isso. Existem centros maravilhosos para idosos que cuidam de você. Talvez, eu disse pensativamente. Mas e a casa? Vender para estranhos parece tão errado.
Peraga e Odete trocaram olhares esperançosos. Nós poderíamos, cuidar da casa, sugeriu Peragem, cautelosamente. Se você decidir se mudar, seria maravilhoso. Sorri. Eu saberia que a casa continuaria na família. Eu os via mal se contendo para não correrem para se abraçar de alegria. Minha armadilha estava começando a funcionar. Agora eu precisava fazer com que eles mostrassem quem realmente eram. Sabe, vou me encontrar com meu advogado na semana que vem, acrescentei casualmente. Quero discutir alguns documentos. Documentos? Adete ergueu os olhos. Que tipo de documentos? Ah, nada demais. Só quero ter certeza de que ficarei bem se algo acontecer comigo. Depois que eles saíram, sentei-me à minha mesa e comecei a elaborar o próximo passo do meu plano. Precisava preparar documentos que parecessem convincentes o suficiente para incitá-los a agir. E então eu lhes daria uma lição que jamais esqueceriam. Clarence provavelmente riria ao me ver planejando enganar meu próprio filho, mas ele sempre apreciou minha engenhosidade. Minha filha não se deixa machucar, ele costumava dizer com orgulho. E ele estava certo. Não me deixarei ser injustiçada. Lutarei pelo que é meu por direito. O lar que Clarence e eu trabalhamos arduamente para construir, minha dignidade, o direito de decidir meu próprio destino. A guerra havia começado e eu pretendia sair vitorioso. Passei as 2 semanas seguintes preparando meu plano. Primeiro, eu precisava criar uma ilusão convincente de saúde e memória em declínio. Organizei minha papelada, verifiquei todos os meus contratos e me certifiquei de que todas as minhas contas fossem pagas em dia. Depois, fiz alguns telefonemas para antigos colegas de trabalho da seguradora para atualizar meus conhecimentos sobre as complexidades jurídicas modernas. Meu antigo colega de trabalho, Lester Braftoft, com quem costumávamos investigar juntos reivindicações de seguro suspeitas, agora lecionava em uma faculdade de direito local. Ele ficou encantado com a minha ligação e se mostrou disposto a conversar sobre as últimas novidades em direito imobiliário e sucessório. Phyllis, você vai processar alguém? Ele perguntou quando comecei a perguntar sobre nuances jurídicas específicas. Não, só quero ter certeza de que meus negócios estão em ordem, respondi evasivamente. Bem, olha, se precisar de aconselhamento jurídico, me ligue. Estou sempre feliz em ajudar um velho companheiro de batalha. Nós dois rimos, lembrando como, nos anos 90, investigamos um incêndio criminoso em um armazém quando o proprietário tentava obter seguro. Foi então que Lester me chamou de companheiro de batalha pela minha persistência e atenção aos detalhes. Munido do conhecimento necessário, comecei a implementar meu plano. Comecei devagar. Sem querer, esqueci onde tinha colocado meus óculos, mesmo estando pendurados num cordão no pescoço, ou não conseguia me lembrar se tinha pago minhas contas, mesmo sabendo que estavam pagas. Sempre que Peragan ou Ada apontavam meu esquecimento, eu suspirava e dizia algo como: "Ah, a velhice não tem graça", ou minha memória não é mais a mesma. E cada vez que eu os via trocando olhares de crescente entusiasmo, eu os notava. Certa manhã, deixei meu extrato bancário aberto sobre a mesa da cozinha, mostrando o saldo considerável da minha conta. Quando Peregrine e Odete vieram me ver, fingi que tinha acabado de acordar e saí de robe e cabelo desgrenhado. "Mãe, você não parece muito bem", disse Peragan, me examinando atentamente. Levei a mão à testa. Não dormi bem. Tenho visto barulhos a noite toda. Barulhos? Odete estava alerta. Que tipo de barulhos? Não sei. Como alguém andando pela casa. Acenei com a mão, incerto. Provavelmente eram apenas canos velhos zumbindo ou minha imaginação estava a mil. Vi os olhos de Odete se voltarem rapidamente para o extrato bancário sobre a mesa, e então ela rapidamente desviou o olhar, tentando não demonstrar interesse. "Talvez você devesse consultar um médico", sugeriu Peragan. "Insônia na sua idade pode ser sinal de problemas de saúde." Na minha idade, ele ficava enfatizando a minha idade como se 70 fosse quase um século. "Você provavelmente tem razão", concordei, afundando em uma cadeira perto da mesa. "Não tenho me sentido muito bem ultimamente. Tenho sentido muita tontura." "É a pressão", disse Odete, confiante. Minha tia costumava ficar tonta quando sua pressão arterial começava a subir. Devíamos verificar a pressão dela. Peragan assentiu.
Você tem um monitor de pressão arterial em algum lugar? Fingi tentar lembrar. Acho que estava numa gaveta do banheiro ou no quarto. Não me lembro exatamente. Vou procurar. Odete se ofereceu e saiu rapidamente da cozinha. Sorri mentalmente. Ela estaria procurando não apenas o tenômetro, mas também outras coisas que lhe interessassem, como as economias que eu supostamente guardo em casa. Mãe, quando foi a última vez que você verificou o saldo da sua conta? Perguntou Peragan casualmente, apontando para o extrato bancário. Ah, não me lembro. Fingi que tinha acabado de ver o documento. Deve ter chegado outro dia. Costumo colocar a correspondência aqui. Apontei para a pilha de envelopes ao meu lado e, quando estou com vontade, dou uma olhada. Peragan pegou o extrato e deu uma olhada. É uma quantia bem alta, disse ele, tentando ser descontraído, mas eu pude ver o brilho ganancioso em seus olhos. Tem certeza de que quer manter todo o dinheiro em uma conta? Talvez devêssemos dividir para reduzir os riscos. Riscos? Franzi a testa, tentando compreender. Que riscos? Bem, tudo pode acontecer com o banco, ele deu de ombros. Ou com a conta em si. Os golpistas são muito criativos hoje em dia. Ah, eu não tinha pensado nisso. Balancei a cabeça, preocupado. Mas você tem razão. Claro, não são todas as minhas economias. Seu pai sempre disse que não se pode ter todos os ovos na mesma cesta, então você tem outras contas. Perai tentou esconder seu interesse, mas não teve sucesso. Contas, investimentos, fui deliberadamente vago. E algumas outras coisas. Clarence era um homem muito prudente. Foi aí que apareceu uma dívida com o tonômetro. Encontrei no armário do banheiro, ela disse. Vamos verificar sua pressão arterial, Phyllis. Ela mediu minha pressão, que, claro, estava um pouco alta. Eu me certifiquei disso tomando uma xícara de café forte antes de eles chegarem e ficando deliberadamente nervosa. 15.090, anunciou Oda, olhando para o visor. É bem alto, Phyllis. Você precisa ficar de olho. Meu Deus, olhei para eles com medo. É perigoso. Não entre em pânico, mas você definitivamente precisa consultar um médico, disse Peregrine. Quer que eu marque uma consulta para você? Se não for muito incômodo, sorri, agradecida. Tenho andado tão distraída ultimamente. Tenho medo de esquecer de marcar uma consulta. Claro, mãe. Ele deu um tapinha no meu braço. Eu cuido de tudo. Depois que eles foram embora, me permiti rir baixinho. O plano tinha funcionado perfeitamente. Eles tinham visto exatamente o que eu queria que vissem. Uma senhora idosa, vulnerável e esquecida, com uma poupança considerável. A isca foi mordida, e eles morderam a isca. No dia seguinte, Peragan ligou para me dizer que tinha marcado uma consulta médica para a semana seguinte. Agradeci e mudei de assunto deliberadamente. Sabe, eu estava pensando na minha velha amiga Elanena, disse eu, pensativa. Ela tinha se mudado recentemente para aquele novo asilo nos arredores da cidade. Sunny Arrow, eu acho. Sério? Ele parecia cauteloso. Como ela está? Ela diz que está muito feliz. Tentei fazer minha voz soar sonhadora. Tem todas as comodidades, 3 refeições por dia, assistência médica. E sem preocupações com a casa ou as contas. Tudo incluso na mensalidade. Não parece ruim, respondeu Peragan cautelosamente. Você também está pensando em se mudar para uma pensão? Bem, às vezes acho que pode ser uma decisão sábia, suspirei. Esta casa está ficando grande demais para mim sozinha. E com meus problemas de esquecimento e saúde, talvez eu precise mesmo de ajuda. Mãe, não tome essas decisões precipitadamente, disse Peragan rapidamente. Vamos primeiro ao médico, descobrir o que há de errado com sua pressão arterial e depois pensaremos nessa grande mudança. Claro, querida, concordei. Só pensando alto. Quando terminamos de conversar, recostei-me na cadeira com um sorriso satisfeito. Eu praticamente conseguia ouvir as engrenagens girando na cabeça de Peregrine. A ideia de poder vender a casa e usar o dinheiro para pagar minha estadia na pensão claramente o horrorizara.
Agora, ele procuraria maneiras de me impedir de tomar essa decisão e, ao mesmo tempo, assumir o controle da minha propriedade. Alguns dias depois, Peraga e Oda vieram me ver novamente, desta vez com uma sacola de compras e um novo tonômetro. Concluímos que você precisava de um monitor de pressão arterial mais moderno, explicou Odete enquanto desembrulhava a caixa. Este é automático, muito fácil de usar. Que gentileza sua, sorri alegremente. Mas não valeu a pena o gasto. Está tudo bem, mãe. Peragan disse. Sua saúde é mais importante. Enquanto Oda me mostrava como usar o novo tonômetro, Peragan casualmente mencionou a pensão. Estou dando uma olhada no Porto Sun, disse ele. Você sabe quanto custa ficar lá? Não. Balancei a cabeça. Elenena não tinha mencionado dinheiro. Quase $3.000 por mês, disse ele com preocupação na voz. E esse é o pacote básico. Sem extras. Ah, fingi estar surpresa. É muita coisa mesmo. Se você está falando sério sobre se mudar, interrompeu Odete. Você vai ter que fazer as contas. Sua aposentadoria pode não ser suficiente para cobrir isso. Bem, eu tenho economias, dei de ombros. E uma casa. Se eu a vendesse, teria dinheiro suficiente para os próximos anos. Peraga e Odete trocaram olhares rápidos. Vender a casa? Perguntou Peraga, tentando disfarçar a ansiedade. Tem certeza de que quer vender a casa em que morou por tantos anos? Não sei, suspirei. Claro, eu odiaria me separar dele. Tantas lembranças. Mas e se eu não puder mais cuidar dele? Se minha memória continuar a piorar? Há outras opções, disse Odete rapidamente. Por exemplo, você poderia ficar em casa e nós poderíamos visitá-lo com mais frequência. Ou poderíamos contratar um au pair. Que gentileza sua, sorri, agradecida. Mas eu não quero ser um fardo. Você tem sua própria vida, suas próprias preocupações. Você nunca será um fardo, mãe. Peraga me garantiu, embora eu soubesse que não era verdade. Somos uma família. Temos que cuidar uns dos outros. Bufei mentalmente. Onde estava aquele carinho quando eu estava realmente sozinha depois da morte de Clarence? Quando eu não via Peragan ou Odete há meses, a menos que precisassem de algo de mim. Mesmo assim, preciso pensar no futuro, insisti. Até marquei uma consulta de aconselhamento na Sunny Arrow para a semana que vem, só para saber os detalhes. Por que a pressa? Peragan estava claramente nervoso. Vamos ao médico primeiro, como combinamos. Claro, querido, dei um tapinha no braço dele. Só quero explorar todas as opções para estar preparada. Depois que eles foram embora, servi-me de uma xícara de chá e sentei-me perto da janela, observando os últimos raios de sol dourarem minhas orquídeas. O plano estava se desenrolando exatamente como eu havia imaginado. Agora, Peregrine e Oda estavam em pânico com a ideia de que eu poderia vender a casa e gastar todo o dinheiro na pensão. O próximo passo deles seria tentar assumir o controle das minhas finanças e bens para o meu próprio bem, é claro. Na semana seguinte, como combinado, Peraga me levou ao médico. O Dr. Mitchell, um homem mais velho, de olhos gentis e voz calma, me examinou e pediu alguns exames. Sua pressão está muito alta, Sra. Atwood, disse ele. Mas nada catastrófico. Vou prescrever um medicamento leve para normalizá-la. Como o senhor está se sentindo em geral? Nada mal, doutor, respondi. Mas às vezes fico tonto e minha memória não é tão boa quanto antes. Isso é normal na sua idade. O Dr. Mitchell sorriu. Mas faremos mais exames para descartar qualquer problema sério. Peraga, que estava sentado ao meu lado, ouvia atentamente e assentia, ocasionalmente fazendo perguntas. Eu o via registrando mentalmente cada palavra sobre a minha piora. No caminho para casa, Peraga estava estranhamente pensativo. O que está acontecendo com você, querido? Perguntei, olhando para o seu perfil tenso. Nada demais, ele tentou sorrir. Só pensando no que o médico disse. Não se preocupe, vou ficar bem, dei um tapinha no braço dele. Com alguns comprimidos, minha pressão vai voltar ao normal. Não é só a sua pressão, mãe. Peragan disse sério.
Você mora sozinho. Você fica tonto. Você tem problemas de memória. E se você cair ou esquecer de fechar o gás? Eu consigo lidar com isso. Eu contei. Até agora. Até agora, repetiu ele. Mas o que acontece daqui a 6 meses, daqui a 1 ano? Não respondi, fingindo pensar no que ele tinha dito. Na verdade, eu observava, notando o brilho de cálculo e impaciência em seus olhos. Ele estava claramente tramando algum tipo de plano. Naquela noite, Peregrine me ligou. Mãe, Odete e eu estamos pensando, começou ele. Talvez devêssemos morar com você por um tempo. Ajudar em casa, manter você saudável. Morar comigo? Fingi surpresa. Mas você tem seu próprio apartamento, sua própria vida. Nós alugamos, Peraga me lembrou. E quanto à vida, bem, poderíamos tentar por um mês, digamos, para começar. Veja como todos estão confortáveis. Não sei, fiz uma pausa como se estivesse hesitando. Não quero te envergonhar. Você não vai nos envergonhar, mãe, Peraga me garantiu. Além disso, assim você pode adiar a decisão da pensão. Veja como você se sai com a nossa ajuda. Bem, se é isso que você realmente quer. Tentei fazer minha voz soar insegura. Sim, mãe. Sim, mesmo. Ele parecia tão animado que mal consegui conter o riso. Podemos nos mudar neste fim de semana, se você não se importar. Tão cedo? Fingi surpresa. Bem, se for conveniente para você. Quanto mais cedo, melhor, disse Peragan com firmeza. Assim, você não ficará sozinho por mais tempo do que o necessário. Depois da conversa, liguei para Prudence para contar como estavam as coisas. Eles decidiram se mudar para cá, eu disse, satisfeito. Neste fim de semana? Tão cedo, Prudence ficou surpresa. Eles nem tentam esconder suas intenções. Exatamente. Eu sorri. Eles têm tanta certeza de que não notei nada que nem tentam ser sutis. Tudo está indo conforme o planejado, Prudence. Agora, precisamos nos preparar para a próxima etapa. E o que será? Vou deixá-los pensar que estão no controle total e depois vou mostrar a escritura falsa da casa que eu supostamente assinei. Uma escritura falsa de doação, interrompeu Prudence. E como você vai fazer isso? Ainda tenho contatos na área jurídica, lembrei a ela. Além disso, aprendi a reconhecer documentos falsificados durante meus anos na seguradora, o que significa que também posso criar um. Phyllis, você me assusta às vezes. Prudence riu. Mas fico feliz que você não se deixe enganar por eles. Passei os dias seguintes me preparando para a chegada de Peregrine e Ode. Guardei meus pertences mais preciosos em um cofre que Clarence havia instalado atrás de uma parede falsa na despensa, um lugar que Peregrine desconhecia. Lá, guardei documentos importantes, joias e, o mais importante, as escrituras originais da casa. Além disso, comecei a trabalhar em uma escritura de doação falsa. Encontrei um exemplo desse documento na internet e o modifiquei para criar um documento aparentemente plausível, supostamente transferindo a propriedade da casa para Peraga. O documento parecia oficial, com carimbos e assinaturas, mas continha vários erros legais que o tornariam inválido em caso de um processo judicial. Na manhã de sábado, Peregrine e Ode chegaram com várias malas grandes, claramente mais do que eu precisava para uma estadia de um mês. Cumprimentei-os com um sorriso, fingindo gostar da companhia deles. Mãe, estamos tão felizes que você concordou com isso. Peregrine me abraçou. Você não precisará mais se preocupar com nada. Preparei um quarto de hóspedes para você, eu disse. Espero que se sinta confortável. Ah, não se preocupe conosco, disse Ode. Vamos ficar bem. O que importa é o seu conforto e segurança. Revirei os olhos mentalmente. A preocupação deles era tão falsa que até uma senhora idosa com demência suspeitaria de algo errado. Sabe, eu estava pensando na nossa conversa sobre a pensão, eu disse durante o almoço. Talvez você tenha razão. Talvez eu deva esperar para tomar essa decisão. Ver como me saio com a sua ajuda. Que ótimo, mãe. Peragan se animou. Não precisa se apressar. Estamos aqui agora e cuidaremos de tudo.
Sorri de volta, pensando em como essa preocupação logo se transformaria em pura ganância e desejo por meus bens. Mas eu estava pronta. A armadilha estava armada, e logo eles próprios cairiam nela. À noite, quando estávamos sentados na sala de estar, comecei a conversar sobre o futuro. Sabe, eu me preocupo com o que vai acontecer a seguir, disse eu, pensativo. Você está aqui agora, mas não pode ficar comigo para sempre. Você tem sua própria vida, seus próprios planos. Não pense nisso agora, Phyllis. Adete sorriu. Vamos ver como as coisas vão se resolver. Mesmo assim, insisti. Preciso ter certeza de que, se algo acontecer comigo, tudo ficará bem com a casa e com as minhas coisas. Peraga e Odete trocaram olhares. Mãe, se você está preocupada com a parte legal das coisas, Peraga começou cautelosamente. Poderíamos conversar com um advogado, preparar alguns papéis para te dar um pouco de tranquilidade. Que tipo de papelada? Fingi não entender. Bem, como uma procuração, sugeriu Peraga. Para que eu pudesse te ajudar com suas finanças, suas contas, seus problemas médicos. Ah, entendi. Assenti. Parece razoável. Às vezes, esqueço de pagar minhas contas em dia. Veja bem, ele sorriu. Vai ser muito mais fácil assim. Eu cuido de tudo. E da casa também? Perguntei. Estou tão preocupada com o que vai acontecer se eu tiver que me mudar para uma pensão. Com a casa também, disse Peregrine, confiante. Não se preocupe com nada, mãe. Vamos aproveitar ao máximo. Vi o brilho ganancioso em seus olhos e soube que ele tinha a minha casa em mente. Bem, deixe-o pensar que está tudo indo conforme o planejado. Em breve, ele saberá o que significa ser mais esperto que uma raposa velha como eu. Obrigada, querida. Sorri, agradecida. Estou tão feliz por poder contar com vocês dois. Enquanto subia para o meu quarto, pude ouvi-los conversando baixinho na sala de estar, discutindo a melhor forma de me ajudar com a administração do patrimônio. Suas vozes soavam animadas, como crianças discutindo presentes de Natal. Sorri enquanto fechava a porta do quarto atrás de mim. O plano estava funcionando perfeitamente. Agora, tudo o que eu precisava fazer era esperar o momento certo para passar para o próximo passo, mostrar a eles o vale presente falso e ver suas verdadeiras identidades emergirem. Não demorou muito para que Peregrine e Oda se animassem. Uma semana depois de se mudarem para minha casa, Peregrine trouxe alguns papéis e os colocou na minha frente, na mesa da cozinha, durante o café da manhã. O que é isso, querida? Peguei os papéis e fingi tentar ler as letras miúdas sem os óculos. Aqueles documentos sobre os quais conversamos, mãe, ele sorriu. Uma procuração para gestão financeira e uma procuração médica. Consultei um advogado, e ele preparou tudo o que precisamos. Examinei os papéis lentamente, fingindo não ter ideia do que ele estava falando. Na verdade, examinei cada item cuidadosamente. Como eu suspeitava, não se tratava apenas de uma procuração. Essencialmente, esses documentos davam a Peregrine controle total sobre todos os meus bens. Parece muito abrangente, eu disse, olhando para o meu filho. É para ser, mãe, explicou ele pacientemente. Então, posso te ajudar em todas as áreas, com contas bancárias, com pagamento de contas, com problemas médicos, para que você não precise se preocupar com nada. E com a casa também, indiquei a cláusula imobiliária. Sim. E a casa? Peragan confirmou. Se precisar de reparos ou qualquer outra coisa, posso cuidar disso sem nenhuma formalidade. Percebi que a dívida dela se contraiu quando ela se sentou ao lado dele. Ela estava obviamente preocupada que eu pudesse desconfiar e se recusou a assinar. Sabe, Phyllis, ela interrompeu em voz baixa. É uma prática muito comum. Muitas pessoas da sua idade passam esse tipo de autoridade para os filhos. Isso só facilita a vida de todos. Você provavelmente tem razão. Suspirei, fingindo desistir. É que a casa é minha, sabe? Clarence e eu compramos quando Peraga era bebê. Tantas lembranças. Mãe, ninguém vai tirar isso de você. Peraga me garantiu, embora seus olhos dissessem o contrário. Estes papéis só vão facilitar as coisas. Você ainda é o dono.
Se você diz, sorri com gratidão fingida. Me dê uma caneta, por favor. Peregrine me entregou apressadamente uma caneta e comecei a assinar os documentos onde os espaços para assinatura estavam marcados. Fiz isso deliberadamente devagar, como se cada movimento fosse difícil para mim. É isso aí. Peregrine disse quando terminei a última assinatura. Agora você não precisa se preocupar. Sim, estou calmo agora. Sorri, pensando que o próximo passo seria meu. Nos dias seguintes, observei Peregrine e Odette mudarem gradualmente de comportamento. Eles não eram mais tão prestativos quanto nos primeiros dias. Começaram a mudar os móveis de lugar sem a minha permissão, jogando fora coisas que consideravam lixo velho e agindo como se a casa já fosse deles. Certa noite, ouvi-os discutindo planos de reforma na sala de estar. Esta parede precisa ser derrubada, disse Peregrine. Poderíamos unir a sala de estar e a sala de jantar em um só espaço. E o quarto lá em cima poderia virar um escritório para você, sugeriu Odette, com vista para o jardim. Meu quarto. Entrei no quarto, fingindo ter acabado de ouvir a conversa. Eles se encolheram de surpresa. Não, mãe, de jeito nenhum, respondeu Peregrine apressadamente. Estávamos falando sobre o outro quarto, mas só temos 2 quartos no segundo andar. Lembrei a ele. O meu e o quarto de hóspedes em que você está agora. Estávamos discutindo as possibilidades teóricas, interrompeu Ode. Para o futuro. Que futuro? Franzi a testa, fingindo não entender. Sabe, algum dia. Peregrine hesitou. Enfim, é só conversa, nada concreto. Assenti, fingindo acreditar, mas notando interiormente que eles estavam ficando cada vez mais insolentes. Era hora de passar para a próxima fase do meu plano. No dia seguinte, peguei uma escritura de doação falsa, preparada em um esconderijo que só eu conhecia. O documento parecia impressionante. Selos oficiais, assinaturas, texto legal. Para o leigo, parecia completamente autêntico. Coloquei-o no envelope e deixei-o no lugar de destaque no meu quarto, sabendo que Ode costumava entrar lá quando pensava que eu não tinha reparado. Como eu esperava, à noite o envelope já tinha desaparecido. No jantar, Peregrine e Ode estavam estranhamente silenciosos, trocando olhares significativos. Fingi não notar enquanto contava sobre um livro que tinha lido recentemente. Tarde da noite, quando eu já estava na cama, bateram na porta do meu quarto. Entrem, eu disse, colocando o livro de lado. Peregrine e Ode entraram de mãos dadas. Peregrine segurava o envelope com o presente na mão livre. Mãe, precisamos conversar, começou ele, em tom sério. O que houve, querida? Ajeitei-me nos travesseiros, demonstrando preocupação. Encontramos este documento. Ele me mostrou o envelope. É a escritura da casa. Você assinou na semana passada. Ah, isso. Acenei com a mão. É. O advogado veio quando você não estava em casa. Eu queria te surpreender, Peregrine. Já que você e a Odette se importam tanto comigo, achei que seria apropriado entregar oficialmente a casa para você. Como um sinal da minha gratidão. Vi os olhos deles brilharem de ganância e triunfo. Mãe, isso é muito generoso da sua parte. Peregrine tentou parecer emocionado, mas percebi que ele estava com dificuldade para conter a empolgação. Mas você tem certeza? É uma decisão importante. Claro, tenho certeza, sorri. Posso ver o quanto você se importa comigo. Além disso, por que preciso de uma casa inteira? Não tenho idade para precisar de todo esse espaço. Você é jovem. Precisa de um lugar só seu. Vou me sentir melhor sabendo que a casa continua sendo da família. Que emocionante, Phyllis. Odette veio e me abraçou, mas o abraço foi formal e frio. Agradecemos muito a sua generosidade. Fico feliz que esteja satisfeita. Dei um tapinha na mão dela. Agora, se não se importa, eu gostaria de ler um pouco antes de dormir. Claro, mãe. Peregrine me beijou no rosto. Boa noite. Assim que a porta se fechou atrás deles, ouvi suas vozes abafadas, porém animadas, no corredor. Eles claramente não conseguiam acreditar na sua sorte.
Sorri e voltei ao meu livro, sabendo que não demoraria muito para que eles mostrassem sua verdadeira face. E eu não estava enganado. No dia seguinte, o comportamento deles mudou drasticamente. Eles não fingiram mais se importar. No café da manhã, Oda anunciou que tinham convidado um designer de interiores para discutir a reforma. Um designer de interiores? Fingi surpresa. Por quê? A casa precisa de reforma, Phyllis. Adete dispensou. Tudo neste lugar é tão antiquado. Mas gosto da organização, eu contei. Clarence e eu escolhemos cada detalhe juntos. Os tempos mudam, mãe. Peraga interrompeu. Não se pode viver no passado para sempre. A casa precisa de um visual moderno. Percebi que ele não estava mais pedindo minha opinião ou permissão. Estava apenas me informando sobre seus planos. A doação claramente lhe deu confiança. E quando esse designer chega? Perguntei. Esta tarde, Odete respondeu. E o corretor virá avaliar o valor da casa. Só para informação, é claro. Para informação, claro. Eles já tinham estimado quanto poderiam conseguir pela casa se decidissem vendê-la. Entendo. Assenti, fingindo não perceber suas verdadeiras intenções. Bem, tentarei não interferir nas suas reuniões. Sim, isso seria útil. Odete nem tentou esconder a irritação. Talvez você pudesse visitar sua amiga Prudence. Passar o dia com ela. Boa ideia. Concordei. Faz tempo que não a vejo. Liguei para Prudence e marquei uma visita, não para limpar a casa para Peregrine e Odete, mas para atualizá-la sobre os acontecimentos e me preparar para a fase final do meu plano. Eles morderam a isca, informei Prudence, sentada em sua aconchegante sala de estar. Agora acham que são donos da casa. Como eles estão se comportando? Perguntou Prudence, servindo chá. Como verdadeiros donos, sorri. Já contrataram um designer e um corretor. Estão planejando redecorar o lugar como quiserem. E você? Prudence franziu a testa. Eles não tentaram te despejar. Ainda não, dei de ombros. Mas é só questão de tempo. Eles já estão insinuando que estou interferindo nos planos deles. O que você vai fazer quando tentarem te expulsar? Vamos ver. Sorri enigmaticamente. O principal era fazer com que revelassem sua verdadeira natureza, para que não houvesse desculpas mais tarde. Quando cheguei em casa naquela noite, a casa estava cheia de estranhos. O designer de interiores e seu assistente tiravam medidas e fotografavam cômodos, e um homem de terno, aparentemente um corretor de imóveis, conversava com Peregrine na sala de estar. Ah, mãe, você voltou. Peregrine deu um sorriso forçado. Como foi seu dia? Bem, obrigada. Olhei em volta. Você está tendo uma reunião, pelo que vejo. Sim, estamos discutindo possíveis mudanças, disse-lhe com um aceno de mão. O Sr. Jenkins, o corretor, diz que, se você atualizar tudo corretamente, o valor da casa pode subir 30%. Isso mesmo, concordei. E você está planejando vender a casa? Não, respondeu Peregrine apressadamente, embora seus olhos dissessem o contrário. É bom saber o valor de mercado, só por precaução. Claro, fingi acreditar nele. Acho que vou para o meu quarto. Estou cansado do dia. Vá descansar. Ele estava obviamente feliz por se livrar de mim. Vamos fazer mais algumas obras aqui. Na semana seguinte, a casa virou um quintal. Peregrine e Odete convidaram construtores para estimar o custo dos reparos, consultores imobiliários e amigos para se gabarem da aquisição. Eles me davam cada vez menos atenção, como se eu fosse um fantasma em casa. Certa manhã, ouvi-os discutindo um problema na cozinha. Temos que resolver alguma coisa com a sua mãe. Adete estava dizendo que não podemos começar reformas enquanto ela estiver morando aqui. Eu sei. Peregrine suspirou. Mas como posso sugerir gentilmente que ela se mude? Talvez seja a hora de pensar naquela pensão. Adete sugeriu Sunny Harbor ou algo assim. Foi ela quem mencionou. Mas ela queria vender a casa para pagar, Peregrine lembrou. E agora é nossa.
Não creio que a pensão dela pague por uma pensão como aquela. Há opções mais baratas, insistiu Odete. Não precisava ser a mais luxuosa. Afastei-me silenciosamente da porta, fervendo de indignação. Eles estavam discutindo onde poderiam me colocar, como se eu não valesse nada. E este era meu próprio filho. Naquela noite, Peregrine bateu à porta do meu quarto. Mãe, posso falar com a senhora? Perguntou ele ao entrar. Claro, querida, coloquei o livro de lado. Com o quê? Ele sentou-se na beira da cama, fingindo preocupação. Odete e eu estamos preocupados com você, começou. Sua saúde, sua memória. Talvez você se sentisse melhor em um lugar onde recebesse cuidados profissionais. Quer dizer, uma pensão? Fingi surpresa, mas pensei que você tivesse se mudado para cá para que eu pudesse ficar em casa. As coisas mudaram, mãe. Ele tentou sorrir, mas não foi convincente. Estamos planejando uma grande reforma, e vai ser desconfortável e até perigoso morar aqui durante as obras. Além disso, com seus problemas de saúde. Que problemas de saúde? Franzi a testa. Sim, fico tonta e às vezes minha memória falha, mas estou bem. Não se iluda, mãe. Peregrine suspirou. A gente vê como isso é difícil para você. A pensão cuidará muito melhor de você do que nós. E quanto ao pagamento? Perguntei. Você sabe que esses lugares são caros. Encontramos uma opção mais fácil. Ele tirou um folheto do bolso. Que é Wharf? Não é tão chique quanto Sun Harbor, mas é um lugar decente, e sua pensão deve ser suficiente. Peguei o folheto e folheei. Pelas fotos, parecia a pensão mais barata e deprimente que eu consegui encontrar. Não sei, Peregrine. Balancei a cabeça. Eu esperava ficar em casa, afinal. Afinal, esta casa não é mais sua, mãe. Ele interrompeu bruscamente, perdendo a paciência. Você assinou a escritura de doação, lembra? A casa agora me pertence. Mas você prometeu que eu poderia morar aqui. Deixei minha voz tremer. As circunstâncias mudaram, ele deu de ombros. Além disso, você estaria melhor em um lugar onde haja assistência médica constante. Não quero ir para uma pensão, eu disse com firmeza. Esta é a minha casa, e eu vou ficar aqui. Peregrine suspirou e se levantou. Pense bem, mãe. Já reservamos um lugar para você. Se você recusar, teremos que procurar outras soluções. Depois que ele saiu, liguei para Prudence. Eles já começaram, eu disse. Estão tentando me despejar para uma pensão barata. Que desgraçados, disse Prudence, indignada. O que você vai fazer? Recusar, claro, sorri. Quero ver até onde eles estão dispostos a ir. Os dias seguintes se transformaram em uma guerra psicológica. Peregrine e Ode fizeram de tudo para tornar minha vida em casa insuportável. Tocaram música alta, convidaram grupos de amigos barulhentos, jogaram minhas coisas fora sem querer e deixaram claro que eu não era mais bem-vindo ali. O clímax veio na noite de sábado, 2 semanas depois de eu mostrar a eles o vale-presente falso. Eu estava sentado na sala de estar quando Peregrine e Ada entraram com um olhar determinado. Mãe, precisamos ter uma conversa séria. Peregrine começou. Sobre o quê, querida? Levantei os olhos do livro. Sobre a sua mudança. Ele sentou-se à minha frente. Encontramos um lugar para você no Kiev Wharf. Eles estão prontos para recebê-lo já na segunda-feira. Segunda-feira? Fingi estar chocado. Mas isso é depois de amanhã. Não terei tempo para fazer as malas. Prepare-se. Já arrumamos suas coisas. Ode interveio. Só o essencial. O resto você pega depois. Mas eu disse que não quero me mudar. Balancei a cabeça. Vou ficar aqui. Isso está fora de questão, mãe. O tom de Peregrine ficou duro. Os pedreiros vêm aqui na terça-feira. As reformas vão começar, quer você queira ou não. Mas esta é a minha casa, exclamei. Moro aqui há mais de 30 anos. Era seu, corrigiu Peregrine friamente. Agora é meu,
e eu decido quem mora nele. Peraga, você não pode fazer isso comigo. Eu e eu deixamos as lágrimas brotarem dos nossos olhos. Eu sou sua mãe, e você não pode se apegar ao passado para sempre. Ele levantou a voz. A casa é nossa agora, e temos o direito de fazer o que quisermos com ela. Mas para onde eu irei? Solucei por dentro, observando suas reações. O que vai acontecer comigo? Nós te mandamos para aqui, disse Odete, irritada. Eles vão cuidar de você lá. E se eu não fizer isso? Enxuguei as lágrimas e olhei para eles. Peraga e Odete trocaram olhares. Então teremos que agir, disse Peraga, ameaçadoramente. A casa agora é nossa, e podemos chamar a polícia se você se recusar a sair voluntariamente. Você não ousaria. Levantei-me, tremendo de indignação. Ah, sim, faríamos. Odete se aproximou de mim. Querida, você vai ficar sem dinheiro. Sua casa já é nossa, e não precisamos de uma velha cênica aqui para interferir em nossos planos. Odete, exclamou Peragem, mas não havia indignação genuína em sua voz, mas sim uma preocupação de que ela estivesse sendo franca demais. Por quê? Ela retrucou. Pare de ser cerimonioso com ela. Ela não pode fazer nada mesmo. A casa é nossa, ponto final. Afundei na cadeira, derrotado. Não pensei que você fosse capaz de uma coisa dessas, sussurrei. Meu próprio filho. Não seja tão dramática, mãe. Perager revirou os olhos. Estamos oferecendo um lugar decente para você ficar. Poderíamos ter te jogado na rua. Só me dê uma semana, pedi. Para me acostumar com a ideia de me despedir de casa. Não. Peragan disse, na segunda-feira de manhã, um carro irá buscá-la na pensão. Esteja pronta às 9 horas. Com essas palavras, eles saíram da sala, me deixando chorando na cadeira. Assim que a porta se fechou atrás deles, enxuguei os olhos e me permiti sorrir. Eles haviam revelado suas cartas por completo, mostrando quem realmente eram. Agora eu tinha tudo o que precisava para a próxima fase do meu plano. No dia seguinte, eu estava quieto e deprimido, fingindo aceitar meu destino. Fiz as malas lentamente, parando ocasionalmente para chorar por alguma lembrança. Peraga e Ode me observavam com uma impaciência mal disfarçada, claramente querendo se livrar da minha presença o mais rápido possível. Não se esqueça dos seus remédios, mãe, Peraga me lembrou, fingindo se importar. E roupas quentes. Pode esfriar à noite. Sim, querida. Assenti, continuando a guardar minhas coisas metodicamente na mala. Liguei para Prudence naquela noite, depois que eles saíram para jantar com amigos. Eles vão me expulsar amanhã de manhã, informei a ela. Meu Deus, Phyllis. Espera aí, ela exclamou. O que você vai fazer? O que eu tinha planejado desde o início, respondi. Posso ficar com vocês um pouco? Claro, vou preparar o quarto de hóspedes, mas e depois? Então eles terão o que merecem. Sorri, pensando na próxima etapa do meu plano. Acredite, vai ser interessante. Na segunda-feira de manhã, eu estava pronta para partir. Minha mala estava perto da porta e eu estava sentada em uma cadeira na sala de estar, com meu melhor vestido, como se fosse para um funeral. Peregrine e Oda estavam remexendo, verificando se eu tinha tudo. Se eu tivesse esquecido algo importante, a falsa preocupação deles era quase cômica. O carro deve chegar a qualquer momento, disse Peregrine, olhando para o relógio. Você está pronta, mãe? Tão preparada quanto possível para ser expulsa da sua própria casa, respondi baixinho. Mãe, não comece com isso de novo. Ele revirou os olhos. Já tínhamos conversado sobre isso. Naquele momento, a campainha tocou. Devia ser o motorista da pensão. Odete correu para abri-la. Levantei-me lentamente da cadeira e dei uma última olhada pela sala de estar onde passei tantos anos felizes com Clarence. Eu sabia que voltaria para cá, mas Peregrine e Odete não perceberam. Está na hora de ir, mãe. Peragan pegou minha mala. Sim, está na hora. Assenti e segui em direção à saída. Já na porta, me virei e olhei para eles. Vocês acham que venceram? Eu disse que você enganou a velha idiota e tomou a casa dela.
Mas lembre-se, há um preço a pagar por tudo nesta vida, e a conta pode chegar quando você menos espera. Do que você está falando? Peraga franziu a testa. Nada, querida. Sorri, apenas pensando alto. Com essas palavras, saí de casa, entrei no carro e fui embora, deixando Peraga e Oda curtindo sua suposta vitória. O carro parou em frente à casa de Prudence, uma casinha pequena, mas aconchegante, com um jardim bem cuidado onde minha amiga cultivava dálias e crisântemos. Prudence me esperava na varanda, com os cabelos grisalhos presos num coque apertado e os óculos de aro fino que a faziam parecer a professora rigorosa que fora a vida toda. Phyllis. Ela me abraçou forte assim que saí do táxi. Como você está? Melhor do que se esperaria de uma mulher que tinha acabado de ser expulsa de casa. Sorri apesar da gravidade da situação. Seu quarto está pronto. Prudence pegou minha mala. Preparei o almoço e preparei seu chá favorito. Entre e me conte tudo em detalhes. Nos acomodamos em sua cozinha iluminada, que cheirava a assados frescos e ervas. Prudence sempre foi uma ótima anfitriã, mesmo morando sozinha. Então, ela me serviu chá. Conte-me como foi. Descrevi em detalhes os últimos dias em minha casa, como Peregrine e Oda se tornaram cada vez mais insolentes e presunçosos, como planejavam reformar a casa e como, por fim, literalmente me empurraram porta fora. Você vai ficar sem dinheiro. Sua casa já é nossa, repeti as palavras de Adete. Dá para acreditar? Isso vindo da mulher que até 2 semanas atrás estava bancando a nora carinhosa. Inacreditável. Prudence balançou a cabeça. O que você vai fazer agora? O que eu venho planejando desde o começo. Tomei meu chá. Processos por fraude e tentativa de peculato. Mas você mostrou a eles a escritura de doação. Prudence disse, isso não complicaria as coisas? Não se eu negar que assinei. Pisquei para ela. Vou alegar que não tenho ideia de onde veio esse papel. Que eles devem tê-lo fabricado. E eles vão acreditar em você. Prudence pareceu cética. Por que não faria isso? Dei de ombros. Tenho uma reputação impecável. Passei a vida como avaliador de seguros, detectando fraudes. E eles, bem, suas ações falam por si. Eles expulsaram a própria mãe de casa. Que tipo de juiz acreditaria que eu lhes dei a casa de bom grado se me tratassem assim? Faz sentido, concordou Prudence. Mas você vai precisar de um bom advogado. Eu já tenho um em mente. Sorri. Lembra do Lester Bancroft? Trabalhamos juntos na seguradora. Agora ele leciona direito e atua em consultório particular. Na manhã seguinte, liguei para o Lester. Sua voz soava tão alegre quanto 30 anos antes. Phyllis, que surpresa agradável. A que devo prazer? Tenho um problema, Lester. Fui direto ao ponto. Um problema legal. Preciso da sua ajuda. O que houve? Seu tom ficou instantaneamente sério. Resumi a situação sem entrar em detalhes sobre o fato de ter mostrado a Peregrine e Odette a escritura de doação falsificada. Eles alegam que assinei a escritura da casa, mas não fiz nada disso, concluí. E agora me expulsaram e querem vender minha casa. Isso é sério, Lester ficou quieto. Você pode vir ao meu escritório hoje? Precisamos repassar os detalhes e ver a escritura original da casa. Claro, concordei. Às 14 horas, tudo bem para você? Ótimo. Vou anotar na minha agenda. Prudence insistiu em me acompanhar à reunião com Lester. O escritório dele ficava no Oaklawn Business Center, um prédio moderno de vidro e concreto. A recepcionista nos conduziu a um escritório espaçoso, onde Lester já nos aguardava. Os anos o haviam favorecido. Apesar dos cabelos grisalhos nas têmporas, ele mantinha uma figura esbelta e um olhar vivo nos olhos inteligentes. Quando ele me viu, abriu um largo sorriso e se levantou para me receber. Phyllis, ele apertou minha mão. Você não mudou nada. Lester, isso não é verdade, e você sabe disso. Sorri de volta. Deixe-me apresentar uma velha amiga minha, Prudence Lister. Prazer em conhecê-la. Lester apertou a mão de Prudence.
Por favor, sente-se. Então, Phyllis, me conte tudo em detalhes. Eu te contei a história toda, desde o interesse suspeito de Peregrine e Oda na minha casa até as ameaças de chamar a polícia se eu não saísse da minha casa. Eles alegam ter uma escritura de doação assinada por mim, eu disse. Mas eu nunca assinei nada parecido. Nunca vi nada parecido. Não sei de onde tiraram isso. Lester ouvia atentamente, ocasionalmente fazendo anotações em seu caderno. Você tem a escritura original da casa? Perguntou ele quando terminei. Sim, tirei uma pasta de documentos da minha bolsa. Eu sempre os guardo em um lugar seguro. Peregrine e Oda não sabiam onde estavam. Lester examinou os documentos e assentiu, está tudo em ordem. A casa é oficialmente sua. Sem ônus ou restrições. Agora, sobre a suposta escritura de doação. Você diz que nunca viu? Nunca, respondi firmemente, olhando-o diretamente nos olhos. Não faço ideia do que seja o documento ou de onde veio. Lester bateu a caneta pensativamente na mesa. Nesse caso, estamos lidando com uma fraude grave. Se apresentaram um documento falso e, com base nele, despejaram você da sua própria casa, é crime. O que temos que fazer? Perguntei. Primeiro, entrar com uma ação judicial por despejo indevido e fraude, Lester começou a listar. Segundo, exija seu retorno imediato à sua casa enquanto o processo estiver pendente. Terceiro, solicite um exame desta suposta escritura de doação. E se eles se recusarem a mostrar o documento? Prudence perguntou. Então isso automaticamente funcionará a nosso favor, respondeu Lester. Se eles alegarem ter direito à casa com base em algum documento, são obrigados a apresentá-lo ao tribunal. E quais são as nossas chances de sucesso? Perguntei. Sinceramente, Lester olhou para mim. Muito bom. Você tem a escritura original da casa, uma reputação impecável e pode apresentar testemunhas que confirmarão que seu filho e sua nora realmente o expulsaram de casa. Além disso, se o documento for realmente falsificado, a perícia poderá facilmente comprovar isso. Então, vamos começar, eu disse com firmeza. Quanto mais cedo, melhor. Terei todos os documentos necessários prontos amanhã. Lester fez mais algumas anotações. Amanhã, entraremos com uma ação judicial e, creio que até o final da semana, seu filho e sua nora receberão uma intimação. Os dias seguintes foram dedicados à preparação de documentos e à coleta de depoimentos. Prudence concordou em depor, confirmando que eu nunca havia dito nada sobre a intenção de doar a casa para meu filho e que eu havia sido despejado contra a minha vontade. Lester também encontrou duas outras testemunhas, vizinhas que tinham visto Peregrine e Odette, literalmente me empurrando para fora de casa com a minha mala. Na sexta-feira, Lester ligou para dizer que o processo havia sido oficialmente arquivado e aceito para julgamento. Juiz Harrington, nós cuidaremos do caso, disse ele. Que bom. Ela é conhecida por ter a mente aberta e ser dura com bandidos. Quando Peregrine e Odette serão notificados? Perguntei. Já foi enviado, respondeu Lester. Devem recebê-lo na segunda ou terça-feira. A primeira audiência está marcada para a próxima sexta-feira. Tão cedo assim? Fiquei agradavelmente surpreso. Salientei a urgência do caso, visto que você foi despejado injustamente da sua própria casa, explicou Lester. O juiz Harrington concordou que o caso exigia consideração imediata. Obrigada, Lester, eu disse sinceramente. Você é um verdadeiro amigo. De nada, Phyllis. Sua voz suavizou. Estou sempre do seu lado. O fim de semana passou em relativa paz. Prudence e eu cuidamos do jardim dela, cozinhamos o jantar juntas, assistimos a filmes antigos, tudo que amigas de longa data fazem quando passam um tempo juntas. Mas na segunda-feira de manhã, recebi uma ligação do Lester. Phyllis, tenho novidades. Sua voz soava animada. Peregrine e Oda receberam notificação do processo e parecem estar em pânico. Como você sabe disso? Perguntei. Eles ligaram para o tribunal exigindo uma explicação, respondeu Lester. E então o advogado deles entrou em contato comigo para tentar descobrir os detalhes do processo. Eles já têm um advogado. Fiquei surpreso ao ouvir uma resposta tão rápida. Sim, um tal de Gregory Payne, bufou Lester.
Ele é conhecido por aceitar casos questionáveis se o cliente pagar bem, mas mesmo ele não parece muito seguro da posição deles. O que te faz pensar isso? Ele foi muito insistente em perguntar sobre as nossas provas, explicou Lester. Normalmente, advogados não são tão diretos quando têm certeza da sua posição. Além disso, ele já insinuou a possibilidade de um acordo pré-julgamento. Eles querem chegar a um acordo, sorri. Tão cedo? Parece que sim, confirmou Lester. Mas eu disse que estamos pressionando por um julgamento. Queremos uma confissão completa de culpa e todos os danos. Isso mesmo, eu disse com firmeza. Sem concessões. Depois de conversar com Lester, contei a novidade para Prudence. Eles já estão em pânico, não consegui esconder minha satisfação. Não sabem como se defender. Não é de se espantar. Prudence assentiu. Se esse documento for falsificado, eles estão acabados. Principalmente considerando como te trataram. Eu daria tudo para ver a cara deles quando recebessem a intimação. Sorri, imaginando a cena. Na quinta-feira à noite, recebi uma ligação inesperada. O número era desconhecido, mas decidi atender. Olá, mãe. A voz de Peragan soava tensa. Sou eu, Peragan. Tentei fazer minha voz soar fria e distante. O que eu te devo? Mãe, escuta, ele disse rapidamente, como se tivesse medo de que eu desligasse. Eu sei que o que fizemos foi errado. Oda e eu cometemos um erro. Um grande erro? Um erro? Dei uma risada curta. Você acha que foi um erro ter me expulsado da minha própria casa? Ter ameaçado chamar a polícia se eu não fosse embora? Ter zombado de mim dizendo que eu ficaria sem dinheiro? Nós, Peragem, gaguejamos. Mãe, eu sei que o que fizemos foi horrível, mas, por favor, vamos resolver isso entre nós. Sem tribunais, sem escândalos. Devolvemos sua casa. Todas as suas coisas. Tudo voltará a ser como era antes. De volta ao normal. Eu não estava sendo sarcástico. Você acha que alguma coisa pode ser como era antes, depois do que você fez? Mãe, por favor. Ele parecia desesperado. Se isso for a julgamento, podemos ser acusados de fraude. Isso é crime. Terei ficha criminal. Vou perder meu emprego. A Odete também sofreria. Pense nas consequências. Você pensou nas consequências quando me expulsou de casa? Perguntei. Quando planejou me mandar para uma pensão barata para que eu não interferisse no seu desfrute dos meus bens. Foi um erro. Um erro terrível. Peragan parecia prestes a chorar. Cedemos à ganância, à tentação. Mas sentimos muito. Sentimos mesmo. Por favor, mãe, desista do processo. Vamos resolver isso. Fiz uma pausa, fingindo considerar a proposta. Vou falar com meu advogado, finalmente disse. Mas não posso prometer nada. O que você fez é imperdoável. Obrigada, mãe. O alívio em sua voz era quase palpável. Obrigado por ao menos considerar a possibilidade. Depois de falar com Peragrin, liguei imediatamente para Lester e contei a eles sobre a ligação. Eles estão mesmo em pânico, confirmou. O advogado deles também me ligou hoje, oferecendo-se para aumentar a indenização se concordássemos com um acordo pré-julgamento. No dia seguinte, Lester ligou novamente, desta vez com a voz ainda mais animada. Phyllis, você não acreditaria, exclamou ele. O advogado de Peragrin Yoda acabou de me contatar. Eles estão dispostos a admitir que a escritura foi falsificada e a devolver à sua casa. Eles só estão pedindo clemência nas exigências financeiras. O quê? Acho que fiquei genuinamente surpreso que eles desistiram tão rápido. Então, Lester ficou visivelmente satisfeito. Acho que quando viram a gravidade das acusações contra eles e perceberam que o exame revelaria facilmente a falsificação, decidiram não agravar a situação. E o que você disse a eles? Que consideraríamos a oferta deles, mas que insistimos na indenização integral por danos morais e todas as despesas relacionadas a esta situação, respondeu Lester. E, claro, o seu retorno imediato para casa.
Ótimo, fiquei feliz com essa reviravolta. Quando posso voltar para casa? Se concordarmos, será hoje, disse Lester. Eles já desocuparam a casa e deixaram as chaves com a minha secretária. Tão cedo? Fiquei surpreso. Eles estão em pânico, Phyllis. Lester sorriu. Eles têm medo de serem processados. O advogado deles disse que fariam de tudo para evitar um julgamento. Depois da conversa, contei a novidade para Prudência. Eles se renderam em todas as frentes. Não consegui esconder meu triunfo. Eles assinaram uma confissão, concordaram com uma indenização, desocuparam a casa. Você venceu, Phyllis. Prudence me abraçou. Eu sempre soube que você não se deixaria machucar. Eu só queria justiça, dei de ombros. E agora eu tinha a resposta. Uma semana depois, Peraga e Oda receberam uma carta oficial do tribunal notificando-os de que haviam sido aceitos e que uma audiência preliminar havia sido marcada. Lester me disse que eles ficaram literalmente sem palavras ao ver a lista de acusações: fraude, despejo ilegal e danos morais. A carta também afirmava que, se a fraude fosse comprovada, o caso poderia ser transferido para a justiça criminal. Essa foi a gota d'água. Eles contataram imediatamente seu advogado, que ligou para Lester no mesmo dia com uma oferta de acordo pré-julgamento. Eles estavam dispostos a admitir todas as acusações, devolver minha casa e pagar uma indenização só para evitar um julgamento. Lester me trouxe a carta e a lemos juntos. Ver as linhas de pânico escritas em linguagem jurídica, mas claramente motivadas pelo desespero, me deu uma sensação de satisfação. Eles haviam caído na minha armadilha. Agora sabiam o que era o medo de perder tudo o que se tem de mais querido, assim como me fizeram sentir. O dia do julgamento chegou mais cedo do que eu esperava. Apesar das tentativas de Peregrine e Oda de chegar a um acordo pré-julgamento, eu estava inflexível. Queria que a verdade fosse revelada publicamente, que todos soubessem o que tinham feito e que lhes fosse dada a punição que mereciam. A manhã anterior ao julgamento estava clara e tranquila. Eu havia escolhido cuidadosamente minha roupa, um vestido azul marinho austero que me fazia parecer sólida e respeitável. Prudence me ajudou a pentear o cabelo, e Lester viria nos buscar às 9 horas da manhã. Nervosa? Perguntou Prudence, ajeitando a última mecha. Um pouco, admiti. Não era todo dia que eu tinha que processar meu próprio filho. Você está fazendo a coisa certa, Phyllis. Prudence apertou meu ombro. Eles têm que responder pelo que fizeram. Assenti, olhando meu reflexo no espelho. A mulher que me olhava parecia determinada e confiante, apesar da idade e dos cabelos grisalhos. Clarence ficaria orgulhoso de mim, pensei. Ele sempre apreciou minha coragem e integridade. Lester chegou na hora certa. Estava impecável em seu terno escuro e pasta de couro. Pronto para a batalha? Perguntou com um sorriso tranquilizador. Mais do que pronta? Assenti decisivamente. A caminho do tribunal, Lester reiterou nossa estratégia. Lembre-se, Phyllis, você precisa ser firme e confiante. Sem dúvidas ou hesitações. Você nunca assinou a escritura da casa e não tem ideia de onde ela veio. Eu me lembro, Lester, dei um tapinha em seu braço. Não se preocupe, não vou decepcioná-lo. O tribunal, com seu gramado de carvalhos, uma imponente estrutura de tijolos vermelhos com colunas e uma ampla escadaria, ficava no centro da cidade. Enquanto subia os degraus, notei Peregrine e Oda parados na entrada com um homem que aparentemente era o advogado deles. Eles pareciam pálidos e tensos. Quando Peregrine me viu, fez menção de se aproximar, mas Lester se interpôs furtivamente entre nós, bloqueando seu caminho. Quaisquer negociações serão feitas apenas por advogados, disse-lhe com firmeza. O advogado de Peraga, um homem alto e de feições marcantes, assentiu e conduziu seus clientes embora. A sala do tribunal não era como as dos filmes, menor e mais informal, mas ainda assim inspiradora em sua formalidade. Sentamo-nos à mesa do autor e Peragan Oda e seu advogado à mesa do réu. Tentei não olhar na direção deles, embora sentisse o olhar de Peregrine em mim. Quando a juíza Harrington entrou na sala, todos se levantaram. Ela era uma mulher de meia-idade, com um olhar astuto e modos reservados. Sua reputação como juíza justa e imparcial era bem conhecida em Oak Lawn. Sente-se, disse ela, sentando-se.
Este é o caso número 824, Atwood v. Atwood e Atwood, um processo por fraude e despejo indevido. As partes estão prontas para a audiência? Sim, meritíssimo, respondeu Lester, levantando-se. Sim, meritíssimo, ecoou o conselho de Peregrine. Ótimo, o juiz Harrington abriu uma pasta. Sr. Bancroft, como representante do autor, pode prosseguir. Lester se levantou e caminhou até o centro da sala. Meritíssimo, representamos Phyllis Atwood, uma mulher de 70 anos que foi injustamente despejada de sua própria casa pelo filho, Perag Atwood, e sua esposa, Oda Atwood. Os réus alegam ter agido com base em uma escritura de doação supostamente assinada pela Sra. Atwood. No entanto, a Sra. Atwood nunca assinou tal documento e não tem conhecimento de sua origem. Acreditamos que este documento é uma falsificação criada pelos réus com o propósito de apropriação indébita de propriedade. Lester continuou descrevendo como Peregrine e Adette gradualmente assumiram o controle da minha vida, como me manipularam usando a minha idade e como, por fim, me expulsaram fisicamente da minha própria casa, provocando-me e ameaçando chamar a polícia. Após sua fala, o juiz se voltou para o advogado de Peregrine. Sr. Payne, é a sua vez. Gregory Payne se levantou, parecendo menos confiante que Lester. Meritíssimo, meus clientes agiram unicamente por preocupação com a mãe e a sogra, cuja saúde e memória haviam se deteriorado recentemente. Eles se mudaram para cuidar dela, e a Sra. Atwood, em gratidão, voluntariamente lhe cedeu a casa. Temos uma escritura de doação assinada por ela perante um tabelião. Vocês poderiam, por favor, disponibilizar esse documento ao tribunal? Perguntou o juiz Harrington. Payne entregou o documento ao oficial de justiça, que por sua vez o entregou ao juiz. O juiz examinou o documento e olhou para mim. Sra. Atwood, a senhora reconhece este documento? Olhei para o papel que o oficial de justiça me entregou. Era a mesma escritura de doação falsificada que eu mesmo havia criado e mostrado a Peregrine e Andode. Mas agora eu tinha que negar que já a tinha visto antes. Não, meritíssimo, respondi firmemente. Nunca vi este documento antes e certamente não o assinei. Mas a sua assinatura está nele, observou o juiz. Essa não é a minha assinatura, meritíssimo, balancei a cabeça. É parecida, mas é uma falsificação. Sr. Payne, o juiz se virou para o advogado de Peregrine. Seus clientes afirmam que a Sra. Atwood assinou este documento voluntariamente? Sim, meritíssimo, Payne assentiu. Além disso, ela mesma mostrou-lhes este documento, dizendo que o assinou como um sinal de gratidão pelo cuidado deles. Mentira! Eu não aguentava mais. Nunca assinei aquele documento nem mostrei a eles. Sra. Atwood, por favor. A juíza Harrington levantou a mão. A senhora terá a oportunidade de falar. Sr. Bancroft, o senhor tem algo a acrescentar? Sim, meritíssimo. Lester se levantou. Solicitamos que a assinatura neste documento seja examinada para determinar se pertence à Sra. Atwood. Além disso, temos testemunhas dispostas a depor que os réus se gabaram publicamente de como enganaram a Sra. Atwood e tomaram sua casa. O juiz Harrington assentiu. Certo, vou solicitar um exame pericial da assinatura. Agora, vamos ouvir as testemunhas. Sr. Bancroft, chame sua primeira testemunha. Eu chamo Prudence Lister, anunciou Lester. Prudence se levantou e se aproximou do banco das testemunhas. Após prestar juramento, ela começou seu depoimento. Conheço Phyllis há mais de 50 anos. Fizemos faculdade juntas, ela começou. Phyllis nunca me disse que pretendia passar a casa para o filho. Pelo contrário, ela havia expressado repetidamente a preocupação de que Peregrine e Ada estivessem se interessando demais por sua propriedade. Quando foi a última vez que você teve contato com a Sra. Atwood antes do despejo dela? Perguntou Lester. Um dia antes de a expulsarem, Prudence respondeu. Ela me ligou muito chateada. Disse que Peregrine e Oda estavam exigindo que ela se mudasse para a pensão porque queriam começar as reformas na casa. Quando ela se recusou, eles ameaçaram chamar a polícia. E então o que aconteceu? No dia seguinte, Phyllis veio até mim com uma mala, em prantos. Disseram que a tinham literalmente empurrado porta fora, provocando-a e dizendo que a casa agora era deles e que ela ficaria sem um tostão. O interrogatório de Prudence Payne foi breve e ineficaz.
Ele tentou insinuar que eu poderia ter esquecido de assinar a escritura por causa de problemas de memória, mas Prudence se manteve firme, alegando que eu sempre tive uma mente clara e uma memória excelente. A próxima testemunha foi nosso vizinho, o Sr. Jenkins, que morava do outro lado da rua da minha casa. Eu os vi empurrando a Sra. Atwood para fora da porta. Ele disse que ela estava chorando e que a jovem Atwood estava arrastando a mala dela e dizendo algo como: "Pare de ser tão dramática, mãe. A casa é nossa agora." Ponto final. Você já ouviu os réus falando em ficar com a casa da Sra. Atwood? Perguntou Lester. Sim, assentiu o Sr. Jenkins. Alguns dias depois que a Sra. Atwood foi embora, eu os vi mostrando a casa para algumas pessoas. A jovem Sra. Atwood dizia: "Nós combinamos tudo tão habilmente que a velha nem percebeu o que tinha assinado." Sussurros percorreram o tribunal, e a juíza Harrington bateu o martelo para pedir silêncio. Payne tentou desacreditar o depoimento do Sr. Jenkins, insinuando que ele tinha problemas de audição e poderia ter interpretado mal as palavras de Oda, mas o Sr. Jenkins se manteve firme. Então chegou a minha vez de depor. Levantei-me e caminhei até o banco das testemunhas, sentindo os passos de todos os presentes, especialmente Peragan e Oda. Após o juramento, Lester começou a me fazer perguntas. Sra. Atwood, diga ao tribunal há quanto tempo a senhora é proprietária da casa da qual foi despejada. 32 anos, respondi. Meu marido e eu a compramos quando Peregrine tinha apenas 8 anos. Foi a nossa primeira e única casa. E você já expressou o desejo de passá-la para o seu filho? Nunca, respondi com firmeza. Pretendo morar lá pelo resto da minha vida e depois talvez legá-la a Peraga, mas nunca tive a intenção de passá-la adiante em vida. Conte ao tribunal como seu filho e a esposa se interessaram pela sua casa. Descrevi em detalhes como Peraga e Oda começaram a me visitar com mais frequência depois que os preços dos imóveis em nosso bairro subiram. Como eles gradualmente assumiram o controle da minha vida, me convencendo de que eu estava ficando esquecida e precisava de ajuda. E como eles acabaram se mudando para minha casa sob o pretexto de se importarem. E quando eles lhe mostraram essa suposta escritura de doação? Nunca me mostraram nenhuma escritura de doação. Balancei a cabeça negativamente. A primeira vez que vi esse documento foi no tribunal hoje. Não tenho ideia de onde veio ou quem assinou, mas certamente não fui eu. Mas seu filho e a esposa dele alegaram que você mostrou o documento a eles e disse que o assinou como um sinal de gratidão pelo cuidado deles. Isso é mentira. Olhei diretamente para Peregrine e Odette. Nunca lhes mostrei a escritura da casa. Jamais entregaria minha casa, principalmente considerando a forma como me trataram. Então foi a vez de Payne interrogar. Sra. Atwood, ele começou. Seu filho e a esposa dele alegam que a senhora tem se tornado mais esquecida nos últimos meses. Talvez o senhor simplesmente não se lembre de ter assinado este documento. Eu me lembro perfeitamente de tudo o que aconteceu, Sr. Payne, respondi com dignidade. Não tenho problemas de memória. E eu me lembro perfeitamente de que nunca assinei a escritura da minha casa. E como você explica o fato de o documento ter uma assinatura muito parecida com a sua? Minha explicação é que alguém falsificou minha assinatura. Olhei diretamente para Peregrine e tenho alguma ideia de quem possa ter feito isso. A dor continuou me pressionando, mas eu permaneci firme. Eu sabia a verdade, mesmo que fosse um pouco diferente de como a apresentei ao tribunal, e eu não iria recuar. Após meu depoimento, o juiz Harrington entrou em recesso até o dia seguinte, quando Peregrine e Oda deveriam depor, e os resultados do exame de assinaturas deveriam ser entregues. No dia seguinte, o tribunal estava ainda mais lotado. Aparentemente, a notícia do inusitado conflito familiar havia se espalhado por Oak Lawn. Notei alguns rostos conhecidos na multidão, vizinhos, antigos colegas, amigos do Clube do Livro. A juíza Harrington iniciou a audiência anunciando os resultados do exame pericial. De acordo com o laudo pericial, disse ela, analisando o documento, a assinatura na escritura de doação não corresponde às amostras de assinatura da Sra. Atwood fornecidas ao tribunal. O perito afirma, com 98% de probabilidade, que a assinatura é falsificada. Sussurros percorreram a sala novamente. Vi Peregrine e Odette empalidecerem. O advogado deles se inclinou na direção deles e sussurrou algo rapidamente.
Diante dessas conclusões, continuou o juiz, pergunto aos réus: os senhores ainda insistem que a senhora Atwood tenha assinado este documento voluntariamente? A dor aumentou, parecendo incerto. Meritíssimo, disse ele, meus clientes gostariam de fazer uma declaração. Por favor, o juiz assentiu. Peregrine se levantou, pálido e visivelmente nervoso. Meritíssimo, começou ele com a voz trêmula, nós admitimos que o documento não foi assinado pela minha mãe. Eu criei quando minha mãe nos mostrou um rascunho da procuração que ela planejava assinar. Copiei a assinatura dela e criei o fundo patrimonial. Eu achei que seria o melhor para todos. Mamãe estava ficando cada vez mais esquecida, e temíamos que ela pudesse tomar decisões ruins sobre seu patrimônio. Então, o senhor admite que cometeu falsificação? Esclareceu a juíza, com a voz visivelmente mais fria. Sim, meritíssimo, Peregrine abaixou a cabeça. Eu admito. E o senhor admite que, com base neste documento falsificado, o senhor despejou sua mãe da própria casa dela? Sim, meritíssimo, sua voz era quase inaudível. Senhor Atwood, o senhor entende que essas ações se enquadram no Estatuto de Fraude, que é um crime? O juiz Harrington o encarou severamente. Sim, meritíssimo. Peregrine pareceu se encolher sob o olhar dela. Mas nós realmente nos importávamos com a mamãe. Nós apenas, ficamos tentados. A casa vale tanto, e nós pensamos... Senhor Atwood, interrompeu o juiz, se o senhor realmente se importasse com sua mãe, não a teria expulsado de casa, ameaçando chamar a polícia. O senhor não a teria provocado dizendo que ela ficaria sem dinheiro. Isso não é se importar. Isso é abuso de confiança e exploração de uma pessoa idosa. Peregrine abaixou ainda mais a cabeça. Odette sentou-se ao lado dele, impassível, sem olhar para ninguém. Após uma breve conferência com os assessores jurídicos, a juíza Harrington decidiu, no caso Atwood v. Atwood e Atwood, o tribunal decide o seguinte, começou ela. Phyllis Atwood é a proprietária legal da casa na rua Oak 28, Oak Lawn. A escritura de doação apresentada pelos réus é declarada nula e sem efeito por ser um documento falsificado. Os réus, Peregrine Atwood e Ode Atwood, são obrigados a devolver imediatamente todas as chaves da casa, caso ainda não o tenham feito, e a retirar todos os seus pertences pessoais da casa no prazo de 48 horas. Ela fez uma pausa e continuou, além disso, os réus são condenados a pagar à autora $50.000 a título de indenização compensatória e a reembolsar todas as custas processuais e honorários advocatícios. Em vista da confissão de falsificação de documentos feita pelo Sr. Atwood, também estou enviando os autos ao Ministério Público para que considere a possibilidade de instauração de um processo criminal por fraude. Este tribunal está suspenso. A juíza bateu o martelo e a sala irrompeu em murmúrios. Fiquei ali, atordoada e satisfeita ao mesmo tempo. Eu havia vencido. A justiça havia sido feita. Lester se inclinou na minha direção e disse suavemente, parabéns, Phyllis. Você foi ótima. Obrigada, Lester, apertei sua mão. Eu não teria conseguido sem você. Quando estávamos saindo do tribunal, Peregrine tentou se aproximar de mim. Mãe, por favor, começou ele. Podemos conversar? Sei que o que fizemos foi horrível, mas talvez pudéssemos. Não, Peregrine, interrompi-o com a mão. Não há mais nada para discutir entre nós. Você me traiu, sua própria mãe. Você tentou tomar minha casa. Você me ameaçou. Você zombou de mim. Algumas coisas não podem ser perdoadas ou esquecidas. Mas, mãe? Eu não sou mais sua mãe, minha voz era baixa, mas firme. Você fez sua escolha. Eu estou fazendo a minha. Não quero ver você nem a Odette nunca mais. Não me ligue. Não venha. Você não existe mais para mim. Com essas palavras, virei-me e fui embora sem olhar para trás. Lester e Prudence me seguiram, apoiando silenciosamente minha decisão. Naquele mesmo dia, voltei para casa. Ela parecia praticamente a mesma de quando a deixei, embora fosse perceptível que Peregrine e Ode já haviam começado algumas melhorias, tirando minhas cortinas favoritas e reorganizando os móveis. Mas essas eram pequenas coisas que poderiam ser facilmente consertadas.
Prudence me ajudou a colocar tudo de volta no lugar, e Lester se encarregou de trocar as fechaduras, só por precaução. O que você vai fazer agora? Perguntou Prudence quando terminamos e nos sentamos na varanda com xícaras de chá. Viver, respondi simplesmente. Cuidando das minhas orquídeas, lendo livros, passando tempo com amigos de verdade, todas as coisas que me fazem feliz e que não incluem relacionamentos tóxicos com parentes ingratos. Você não se arrepende da sua decisão? Perguntou Lester, cauteloso. Afinal, Peregrine é seu único filho? Não, não acho, balancei a cabeça. Sabe, Lester, algumas pessoas acham que os laços familiares são sagrados. Que você deve perdoar seus parentes, não importa o que eles tenham feito, só porque são da família. Mas eu não vejo dessa forma. Relacionamentos devem ser mutuamente respeitosos, sejam parentes ou não. Peregrine e Odette mostraram suas verdadeiras cores, e foi feio. Não quero ter nada a ver com pessoas capazes de tamanha traição. Eu entendo, Lester assentiu. E respeito sua decisão. Nas semanas seguintes, voltei gradualmente ao normal. Minhas orquídeas, que haviam sofrido um pouco sem os devidos cuidados, começaram a se recuperar. Retomei as reuniões do Clube do Livro, voltei a trabalhar como voluntária na biblioteca e, para minha surpresa, comecei a passar mais tempo com Lester, não apenas como defensora, mas como amiga. Ele costumava aparecer para ver como eu estava, me trazia livros novos ou simplesmente me fazia companhia enquanto tomávamos uma xícara de chá. Conversávamos sobre tudo, livros, política, nossas aventuras passadas na seguradora. E, aos poucos, comecei a perceber que eu ansiava por suas visitas, que apreciava sua companhia, sua inteligência, seu senso de humor. Certa noite, enquanto estávamos sentados na varanda assistindo ao pôr do sol, Lester de repente pegou minha mão. Phyllis, ele começou, um pouco hesitante, sei que este pode não ser o momento certo, considerando tudo o que você passou ultimamente, mas eu realmente gosto de passar tempo com você e, se você concordar, gostaria de continuar fazendo isso. Talvez até com mais frequência. Olhei para nossas mãos entrelaçadas e senti um calor percorrer meu corpo. Aos 70 anos, eu não esperava me sentir assim novamente, a expectativa de um novo relacionamento, um novo capítulo na minha vida. Eu também gosto de passar tempo com você, Lester, respondi, apertando sua mão de leve. E adoraria fazer isso com mais frequência. Ele sorriu, e eu vi em seus olhos o mesmo calor que eu sentia em mim mesma. E assim começou um novo capítulo na minha vida, sem relacionamentos tóxicos, sem traição, sem manipulação, apenas amigos de verdade, atividades favoritas e talvez um novo amor. Não me arrependo da decisão de terminar meu relacionamento com Peregrine e Odette. Às vezes, a melhor coisa que podemos fazer por nós mesmos é nos livrar daqueles que nos machucaram, mesmo que sejam parte da nossa família. Porque família de verdade não é necessariamente aquela com quem compartilhamos laços de sangue.